a gente se conecta. Um novo amanhecer, energia que liberta pro corpo florescer. Conversas que inspiram no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história uma jornada por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast eu encontro meu lugar. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. E hoje com muita risada e muita expansão. Vocês vão ver daqui a pouco o tema, não é? Meu nome é Rafa Macedo, eu estou aqui com o Pércio Toledo. Grande Rafa, tudo bom? Hoje o tema é interessante, você já deu um spoiler de risadas. Vou até deixar a pergunta aqui, você sabe qual é a menor máscara do mundo, não é? O tema hoje, né, falando sobre palhaço, né, o universo da palhaçaria, todo esse riso, esse movimento de alegria para o mundo, e como que você pode utilizar, né, dessa energia no seu dia a dia, às vezes angustiado, triste, enfim, com alguma pessoa ao seu lado, você pode usar dessa energia também para transformar. Tem técnica em cima disso, né? Não é só uma bagunça, exato, né? Tem muita técnica aí. Exato. E hoje, o episódio mais do que especial, a gente recebe aqui o Pedro Sintra. Seja bem-vindo, mais conhecido como Feijão. Grande Pedro, seja tudo bom? bem-vindo. Obrigado, gente. Sou eu, Pedro Sintra. Conhecido como Feijão. Feijão. E a gente já vai perguntar também, né, por que o Feijão, como surgiu isso, não é? Que é o nome do seu palhaço, não é? É. E apelido Muito show. também. Da vida. Já virou apelido também? Apelido também. Legal. Então do apelido aí foi o nome pro palhaço. Não, o nome do palhaço veio antes, daí virou apelido. E eu fiz um tempo também, lembrei disso agora. Eu fui, uns 6 anos, eu fui de um grupo de capoeira. E na capoeira tem muito forte essa coisa do apelido. E meu apelido ficou Feijão também. Então era Feijão pra todo lugar. Ou seja, a feijoada tá aí, né? A feijoada tá aí, é. Boa. Sensacional. Já deixo o convite aqui para você se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Lembrando que energia é informação e você faz parte desse movimento. E como vocês sabem, a gente começa o nosso podcast com a pergunta: o que é saúde para você dentro do seu universo, da sua percepção? Bom, é uma pergunta complexa, muito interessante porque é abrangente, né? Fiquei pensando aqui, o que é o palhaço, né? O que é o palhaço? Acho que você pode ir por vários caminhos, mas num contexto de saúde. Eu acho que saúde, antes de entrar no campo do que é saúde para um palhaço, né? Saúde vai no lugar de você estar contente, né, com as suas escolhas, estar, na medida do possível, bem com o seu corpo quanto ferramenta e parte de você mesmo, né? E estar se sentindo realizado. Para mim, isso tem a ver com saúde. E o que é saúde para uma figura justamente que representa a falha, o erro, que é essa figura do palhaço, né? E uma vez
eu fiz uma formação, eu fiz várias formações de palhaço, mas ano passado eu estava numa escola, que acontece no Rio de Janeiro, muito especial, que chama Slipa. E, inclusive, a gente ficava hospedado num lugar que é o Instituto Nise da Silveira, que foi uma psicóloga junguiana, né, que lutou muito forte na luta antimanicomial, e a gente ficava num lugar que já foi um hospício, né? E a gente se formou lá, era uma energia fortíssima, né? Com pessoas lá, não existe, né? Mais hospício. Mas a energia do local. A energia do local. E ainda tinha pessoas que se tratavam lá, então a gente convivia. E por que eu tô falando isso, né? O palhaço, ele tem essa representação do erro, da queda. Então, qual que é o êxito do palhaço? Qual que é o êxito de uma figura que é justamente o oposto do êxito? Eu acho que é perder um pouco o medo de errar, não, né? Se tem uma coisa que eu aprendi bastante de ser palhaço é perder medo do chão, né? Se faz parte do meu trabalho cair, o que eu ganho com isso? Eu perco medo do chão, pelo menos isso, né? Do chão eu não passo, né? E aí você tem aquela coisa, né? Sempre tá certo. Você só vai modificar como você continua, né? A cena ou coisa do tipo. Exatamente, né? Exatamente. Então acho que saúde para um palhaço tem a ver com permitir o erro, né? Abrir essa possibilidade de cair, de errar, de travar. Aproveitar aquele erro e ainda puxar e transformar numa limonada, né? Exatamente. Eu sempre lembro de uma amiga minha palhaça, que a gente fez um curso junto, e ela travava na hora que ela entrava em cena. E essa era uma das características mais bonitas da palhaça dela, que ela entrava em cena e ficava assim, ó. E o público se deliciava com aquilo. E ela não estava forçando, ela simplesmente estava muito nervosa. Só que ela aprendeu a mostrar o nervosismo dela. Então ela ficava... Ela transformou aquilo no humor dela, né? No humor dela. Nossa, que delícia. Ela tá... Tipo... Entende? Assim, e eu acho que tem a ver com isso, assim. Sensacional. Muito bom, né? Usar, né, os seus aspectos, suas percepções a seu favor. E não se rotular, se colocar em uma caixinha como tem errado. Que ser assim, né? Exato. E tenho que buscar uma perfeição ou algo que a sociedade impõe ou provoca a ser. Exatamente. Né? Eu acho que é mais sobre você se colocar do jeito que você é do que você atingir uma coisa que você não é. Às vezes a gente, nossa, eu queria ser um cara exímio da palavra, chegar em cena aí. Mas se você não tem essa... Lógico que pode ser, tudo pode ser treinado. Mas se você não tá com isso ali natural, chega e quer a todo custo trazer isso e o público vê que você não tá... Fica fake, né? Fica se você... fake. O que o público vê quer ver você... soltando um ar porque tá nervoso, e o público vai estar com você de verdade, assim, sabe? Exato. Nossa, sensacional, que muito é bom, o movimento, né, de saúde energética, de ser você, né, de trazer essa essência do ser que você é. Nem é de trazer, é de aflorar, né, de você se permitir aflorar a essência do ser divino que você é. Quanta saúde, feijão. Muito bom, né? Já deixa o recado aqui da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde na sua vida, no seu dia a dia, não é? Bora lá dar risada da vida, dar risada de você. O palhaço tem muito disso também, né? Dele dar risada das próprias brincadeiras para trazer o público para ele. Como que a gente pode trazer mais consciência desse universo da palhaçaria? Bom, é muito interessante isso, porque pode ser literalmente ele rir de si mesmo, né? Mas pode ser num sentido figurado, né? Por exemplo, um palhaço pode estar chorando horrores, ele não está rindo dele mesmo. Mas eu acho que rir dele é um certo afastamento que pode ser num campo quase técnico, mas pode ser da vida também. Quando o palhaço, por exemplo, ele está chorando... E daí, de repente, ele olha uma coisa nada a ver, olha uma comida... Nossa, uma banana, come...
Volta. Isso significa, nossa, ele é como se ele se afastasse, desassocia. Né? Não, é uma brincadeira, ou a coisa mesmo, né? O palhaço, ele é atropelado. Se fosse uma narrativa naturalista, realista, seria uma tragédia, né? O palhaço atropelado, ele... Ai... Né? Ou então aquela coisa bem da Looney Tunes, o cara tá correndo no precipício, olha... Aquele é uma coisa muito de palhaço. Muito de timing também, né? Você tira o real, assim, o pesado da situação, né? A dramaticidade. Então, um pouco nesse sentido de rir de si mesmo. Não que ele precise literalmente gargalhar do acontecimento, mas ele se afasta e volta. Você fala, ele tem uma brincadeira, né? Você deixa mais leve, assim, né? Senão seria uma tragédia, né? Uma pessoa caindo do precipício, né? Então, eu acho que nesse sentido que o palhaço ri dele mesmo, assim. Sensacional. E me fala, como é que você entrou em todo esse universo, né, da palhaçaria? A gente estava até conversando O Feijão aqui. Não nasceu Feijão. Exato, a gente estava conversando Nasceu aqui Pedro, nos né? bastidores. Como que você mergulhou em todo esse universo da palhaçaria? Bom, a minha formação de faculdade foi em audiovisual, né? E eu fiz audiovisual porque eu me considerava uma pessoa muito tímida em cena, nos palcos, né? Eu era de um grupo amador de teatro, fui fazer audiovisual, só que eu era muito próximo de uma amiga minha, a gente perdeu um pouco o contato, mas adoro ela, Janaína, Slage, se estiver ouvindo, um beijão, Jana. E ela falava muito que ela estava fazendo um curso de palhaço e tal, e eu falei, nossa, que legal, né? E eu não sabia muito o que era, e dela começou a me falar sobre, e eu fiquei com a pulga atrás da orelha, assim, depois que eu fiz audiovisual, estava trabalhando na área, fui fazer oficinas e comecei a descobrir, e hoje eu atuo mais como palhaço, assim, do que no audiovisual propriamente dito, assim. É uma coisa que me realiza, assim, né? Uma coisa que é uma troca muito forte e sincera com o público, que é isso, assim, né? Nossa, incrível, incrível. E essa troca com o público desde crianças, jovens, idosos, não tem idade. Você diz que eu comecei ou o palhaço? Hoje. Não tem idade. Hoje eu tenho que você se realiza mais hoje como palhaço feijão, do que no próprio audiovisual. Exatamente. Eu ainda estou na parte técnica do teatro, sou iluminador, também técnico de som, né? Na área cultural a gente faz de tudo um pouco, né? Sei bem como que é isso. Sabe bem como é que é isso. Adoro. Estou num projeto de uma amiga minha, também querida, a Nerissa, se estiver ouvindo, que é um projeto... Eu estou dando mas deu volta. É um projeto que chama Perigo Amarelo, né? Ela é uma pessoa descendente de japonês, ela fala desse racismo recreativo, né, contra as pessoas amarelas. Isso está num espetáculo de circo que o desenho de luz é meu, né? E vai estrear final de maio. Não sei quando vai no ar, mas se der tempo... Muito legal. A gente vai deixar aqui na descrição também os links todos. E eu acho incrível você já tocando nesse tema, daqui a pouco a gente volta para o início de todo o movimento, né? Mas eu acho incrível esse universo cultural trazer nessa conscientização, por exemplo, desse racismo amarelo, né? Acho isso eu não fazia incrível. Nem a mínima ideia, né? A gente acha que é só o racismo dos negros mesmo, né? E não, tem muitos racismos aí rolando, né? Sim. O pessoal, assim, eu não sou uma pessoa... que está tão à parte da discussão, né? Eu sou uma pessoa descendente de japonês, apesar de não ter o fenótipo, né? Sou uma pessoa descendente de japonês, mas não sou uma pessoa que olham e nunca fui chamado, japonês, tipo, né? Só que, basicamente, né, a discussão tudo bem, o racismo contra o povo preto é um racismo mais violento, é um racismo que exclui, que gera violência física, e o racismo contra o povo amarelo é o racismo recreativo, né? Tem piadas, tudo. Dificilmente uma pessoa descendente de japonês vai sofrer uma violência física, mas ela vai ser ridicularizada muitas vezes. No dia a dia, né? No dia a dia. Então, esse muito feliz de fazer parte desse projeto. Ela é uma atriz, artista circense e palhaça também. Nerissa Sayuri é palhaça, a gente já trabalha muito junto também.
Bom, muito legal, já quero conhecer. Bora lá. Voltando então pro Vamos movimento lá. que você se formou em audiovisual e, como você tá falando nos bastidores, né? Deixou todo esse sonho de subir no palco debaixo do tapete até que Exatamente. veio a palhaçaria. Até que veio a palhaçaria, até que eu tava sentindo um comichão, assim, eu preciso me testar, me colocar em cena. E justamente a palhaçaria porque eu me considerava uma pessoa muito tímida, eu acho que eu perdi muito da minha timidez, mas a palhaçaria, exatamente por permitir essa vulnerabilidade, ela foi muito convidativa para mim. Cara, você pode entrar em cena e travar, e o público pode gostar disso, se for sincero, né? O público capta quando você tá criando uma persona ali, ou quando você tá de verdade, né? É o que eu falo, a energia, verdade, né? né? Vibração não mente, né? Então, Exatamente. seja você. Ó que episódio incrível aí, ó, que a gente vai desenrolar e explorar ainda mais, mas já se começa a perceber o quanto que esse episódio está sendo um convite para sua essência, né? Para você ser você na essência. E o palhaço tem a questão do nariz. Você acha que isso também te ajuda a subir no palco, trazer essa máscara para sair, né, do Pedro e entrar o Feijão? A máscara, ele é um arquétipo, né? A máscara, chamada a menor máscara do mundo, né? O nariz vermelho, ele é um arquétipo, um acessório ali, né? É encarado de muitas formas, né? Em algumas escolas de uma forma mais mágica, né? E outras como um acessório, assim. Ela tem uma tradição, né? O palhaço não precisa necessariamente ter um nariz vermelho. Eu uso, não em todos os trabalhos, como palhaço, tem trabalho que eu não uso maquiagem, tem trabalho que eu faço uma outra figura que é um bufão, que a gente fala disso depois, e tem uma figura que eu uso o feijão, com nariz vermelho, sapato de palhaço, roupa larga, e já traz uma... Quando você vê uma pessoa com nariz de palhaço, você já fala, puta, desajustado, né? Já vem palhaçada aí, Já né? vem, né? E é muito louco, assim, porque às vezes eu faço intervenção, um amigo meu me chama pra fazer intervenção lá no mundo do circo. Eu fico lá na porta, chamando as pessoas, e de palhaço, né? E eu falo umas coisas, eu tenho uma autorização por estar de palhaço, que outras pessoas, que não estando, não teria. Então passa uma pessoa... E nem a permissão também das pessoas receberem a Exatamente. tal brincadeira, né? Isso é uma brincadeira besta. Eu pego pra uma pessoa aleatória e falo, sem olhar, o que tá escrito na sua camiseta de palhaço? E a pessoa, eu vou criando o jogo, assim, qual cor é o seu tênis? Sem olhar. Qual cor que é o seu tênis? Eu tô de chinelo, mas é vermelho. Ele lembrou. Às vezes a pessoa não lembra, né? E imagina se eu falar isso... Chega uma pessoa pra você e fala, que cor que é seu tênis? Fala, vai te catar, né? Tipo, pô, sei lá, né? E é bom que você até tira a pessoa do piloto automático, que a gente fala muito, né? Porque a gente, às vezes, se veste, a gente nem percebe, né? Exatamente. E acho que isso é uma das... Eu já fiz muita arte de rua, assim, também, né? Já toquei muito violão no metrô, uma escola maravilhosa pra mim, assim. Já fiz apresentações na praça, farol, né? Semáforo. E acho que, assim, um dos grandes êxitos como palhaço fazer intervenções na rua é quando eu percebo pessoas que pararam e querem estar ali. Uma coisa é você fazer uma intervenção e as pessoas falam, mano, essa pessoa tá interferindo na minha correria, mas quando a pessoa para e tá com você ali e contempla, você fala, olha, você fez uma pessoa parar, isso aí é um feedback gostoso, né? Então, nossa, toquei no final da pandemia, quando tava assim, se flexibilizando, eu fui muito no metrô, assim, e é uma grande escola, porque entrava tropeçando, né, brincando com um amigo meu, terminava e falava, e quem gostou, bate palma, né, e daí a pessoa aplaude e fala, vocês são muito espontâneos, essas brincadeiras que a gente vai colecionando na manga, né. E quem não gostou, bate palma também. Chamem os amigos e os inimigos, né? Isso são brincadeiras que você vai colecionando cartas na manga, que é muito bom, assim, você brinca, assim, tira as pessoas do piloto automático, né? E é uma coisa, assim, né, que na nossa era da individualização, você tá com seu fone de ouvido no seu celular, você vai perdendo um pouco esse olhar, né? E diferente do ator de um teatro mais tradicional, que não olha em direção ao público, e quando olha pro nada, o palhaço, ele olha no olho, né? Ele olha pro público, procura o olho das pessoas, né?
Que legal, é verdade. Muito legal, porque você tá procurando também até uma sequência de texto pra seguir, né? E se você olha uma pessoa no público bocejando, você vai falar, tá chato mesmo, né? Você não vai ignorar Você aquilo, aproveita, né, o público. Você aproveita. Então, acho que essa é a grande parada, assim, né? Que te joga nesse improviso, né? A gente tá fazendo curso de improviso junto, te joga num lidar com a situação, seja ela qual for, assim, né? Sim, que você até comentou do palhaço, tem um aspecto poroso, né? Que eu até falei, né? Eu até vou perguntar aqui para você trazer mais consciência. Exato. E o curso de improviso que nós estamos fazendo, que nos conectou, é do Alan Benatti, né? Então já deixo aqui um grande abraço, é um curso divisor de águas, Eu assim, conheço o Alan pelo Barbixas. Exato, ele é improvisador, palhaço, bufão também, ele tem um número de bufão. Quero entender o bufão também, que isso vamos falar do bufão profissional mais pra incrível, inclusive deixamos o convite para vir aqui transbordar todo esse conhecimento, sabedoria, não é? Que o improviso não é só para ser improvisador, mas para a vida também. Ajuda bastante no dia a dia mesmo, né? É o jogo de cintura, né? Exato. Esse jogo de cintura é bom a gente ter. Sim, Minha quinta série ajuda bastante nisso. Tô aprendendo. Né? Um dia eu chego lá. Maravilha. Bora, que a gente tá falando do palhaço ser poroso nesse sentido de absorver, né? Na verdade, esse termo eu ouvi muito de um professor meu de filosofia, né? Mas poroso como um estado em que você tá passível de troca com o ambiente, né? Então, por isso a porosidade, né? Então, se eu tô nervoso e chego num lugar e aquele ambiente está descontraído, aos poucos eu vou trocando com aquele ambiente. Se eu chego muito animado e tá todo mundo com sono, como que eu troco com aquele ambiente? Então essa porosidade, né, de você ter entender que cada ambiente vai ter uma energia, um contexto. Cada público é um público, cada né? público é um público, né? Uma pessoa pode estar com dor de cabeça. Se eu chego lá no metrô boa noite! E uma pessoa tá, nossa, tô com dor de cabeça. Você não vai ficar insistindo, né? Eu às vezes ia tocar no metrô, assim, foi uma grande escola. Se eu brincava, ia tocar, e lá não pode tocar, na verdade. Os guardas iam tirar. Falavam, senhoras e senhores, eu sou um artista internacionalmente conhecido, meus seguranças particulares vieram me avisar que eu tenho um evento agora. Obrigado. E saía com eles, assim, tipo... Se você um vendedor de bala ali, você fala assim, eu brinco, né? Porque se você vai lá, às vezes tem os vendedores, às vezes brigavam com os artistas. Não, eu tô fazendo esse vagão. Se ele brigava, cara, ninguém ia comprar bala, ninguém ia dar dinheiro no meu chapéu, assim, porque todo mundo tinha ficado tenso. Mas eu entrava e falava, senhoras e senhores, agora aproveitem um pouco de música. E melhor ainda, aproveitem a música chupando uma bala, né? Tipo, você ainda vendia do brodinho ali, e né? o cara saía feliz, e o pessoal queria comprar bala e dava dinheiro no chapéu, assim. Se você sai brigando, todo mundo fala, mano... Nenhum nem outro. Nenhum nem outro, né? A briga faz... Você vê uma pessoa brigando, você... Fica, né? Quer se fechar ali, daquele clima, né? Mas o que eu tô falando mesmo... Não, dessa questão e quantos aprendizados para a vida, né? Não só os cursos, né, de palhaçaria, mas o Pedro Feijão, né? Também tem workshop, né? Que daqui a pouco você vai falar também, vai deixar as redes sociais, que eu sei que vocês já estão enlouquecidos para ver todo o trabalho do Pedro lá no Instagram, em todas as redes sociais. Mas voltando um pouco dentro do contexto, né? Quando você entrou na faculdade de audiovisual e mergulhou e foi permeando aí a palhaçaria, como que você foi percebendo o seu desenvolvimento com o público, com você mesmo, perdendo a vergonha, né? Que você falou que você era muito tímido. Eu tava querendo conhecer a palhaçaria. Eu passei por umas primeiras escolas, formações, assim. O primeiro lugar que eu fiz o exercício foi numa ocupação artística, que era a Ocupação Casa Amarela, com Osmar Azevedo e a Luísa, não lembro sobre o nome dela. E foi o primeiro contato. Fiquei pouco tempo, foi assim deu uma espiada, né? E daí eu fiz uma formação de 2 anos com um cara que eu trabalhei muito tempo, que é o Alessandro Azevedo, o Palhaço Charles. Ele tem um famoso Sarau do Charles aqui em São Paulo, que acontece há mais de 20 anos. E essa foi uma formação muito legal, porque a gente tinha aula de palhaçaria, outras técnicas circenses e culturais, né? Lá eu conheci o mestre de capoeira que eu segui por 6 anos, assim.
E lá tinha esse sarau que começava às 11 da noite. A gente estava de palhaço na Vila Madalena. Então era um sarau que a gente estava de palhaço e fazia a produção do sarau, mas ia lidando com aquele público que também era um público da noite, né? Então era um público que às vezes estava mais ali ingenuamente, mas às vezes estava tinha público, entrava aquela maldadezinha da noite, né? Tinha essa energia da noite, e a gente ficava até às 6 da manhã ali, assim, lidando com o público, fazendo número, fazendo som ao mesmo tempo, cuidando dos microfones, assim, foi uma experiência muito incrível também. Nossa, que legal. Eu falo muito que isso é canja de palco, que eu falo, né? Você tem que ter essa vivência, né? Tem que ter essa vivência. Não adianta, não tem regra, né? Você tem que aprender a lidar com todos os públicos, né? Exatamente, e com os erros, com o microfone que não vai funcionar, né? E acho que, assim, Brasil, São Paulo, assim, a gente também tem uma realidade que a gente às vezes não tem muito recurso e a gente vai lidar com erro, né? Tipo, o técnico de som, ele não vai conseguir ir em 3 ensaios porque ele não tem dinheiro para isso, ele tem outros trabalhos, então ele vai no dia e vai dar algum erro, assim. Então a gente lida muito com uma certa arte mambembe porque a gente não tem um recurso para ser tudo bem esquematizado, né? Senão a gente faria. E nada é 100% também, né? E nada mesmo você bem treinado, ainda tem o improviso no palco, né? Exatamente. Não, Diga. Fala, então, daí essa foi uma primeira escola minha, esse palco noturno. Mas logo, né, o palhaço muito associado a festas infantis e tudo, também tem um trabalho forte com crianças, assim, né? Faço parte, idealizador da Trupe Germinar, que tem a sua pesquisa para o público infantil e para o público jovem, assim, né? Que é um dos seus projetos. Um dos meus projetos. A gente tem agora um espetáculo que chama Broto de Circo, que é para primeira infância. Então tem bebês e crianças muito pequenas. É um espetáculo que não tem fala, só movimento. A gente brinca com a cortina, tem uma cortina, eu coloco o braço. Meu amigo atrás da cortina estica o braço, parece que os bebês ficam ali. Você trabalha as percepções, né? Que legal. Então, ao invés de chegar com as bolinhas de malabares, eu pego uma bolinha, descubro, a gente fica muito no plano baixo, na altura, porque se a gente chegar no plano alto, os bebês às vezes, fica com medo. Então, essa é uma das vertentes também que eu tenho, assim. A gente vai pesquisando, né? Que legal, mamães, ou você que conhece uma mãe aí, já compartilha, não é? E são eventos que acontecem esporadicamente, nas suas redes sociais tem datas que você encontra e tudo mais. É um espetáculo, né? Então a gente faz sob encomenda, né? Ano passado a gente fez em 10 escolas, cada escola a gente fez 2 turnos, né? Manhã e tarde. Então a gente fez essa circulação ano passado. Esse ano a gente está com uma agendada para 31 de maio, na Casa de Cultura Itaim Paulista, 31 de maio, 11 da manhã, cedinho, para as crianças novinhas, assim. Que legal. Então vocês vão na escola. Muito legal. Também. A gente vai na escola, leva tudo, tem um picadeiro, e daí a gente faz, né, nossa apresentação. No começo a gente dá um recado para não deixar os bebês entrarem no picadeiro. No final a gente abre para os bebês entrarem, daí eles pegam as bolinhas. E tem uma brincadeira, né? A gente pega a clave, uma hora eu fico olhando com a clave como se fosse uma luneta. Uma luneta, exatamente. Ou telescópio mesmo. Telescópio. E daí no final, os bebês ficam tudo pegando e tentando olhar, assim. Atiça a curiosidade, né? Porque eles são muito curiosos, né? Muito, muito. Eles querem tocar, pôr na boca. A gente fala, avisa pra mãe, na boca acho que não é tão legal, né? Tava no chão, né? Mas faz parte também, né, dessa coisa toda. Eu acho legal também que, por exemplo, meu irmão tinha, não sei se tem ainda, enfim, medo de palhaço. Né? Então acho que isso é interessante também para tirar esse bloqueio, essa possibilidade das crianças desenvolverem esse medo, exatamente, né? Já deixar acessível, né? Que legal. Esse trabalho, por exemplo, para os bebês, né, não uso a máscara, eu coloco uma roupa, suspensório, mas assim, eu coloco um branquinho aqui, assim, minha maquiagem é essa. Maquiagem leve, né? Bem leve, nada de nariz, nada de... Senão isso ameaça, né? Assusta e aí cria, né, aquela fobia, né?
Nossa, mano, que Muito consciência, legal. assim, que coisa incrível, né? Ter essa percepção para poder transbordar, né? Desde crianças com adultos, o projeto Terrir, né? Que você também já vai falar aqui, que é um movimento de terror também, não é? Mano, Terror com rir, né? Pelo que eu entendi aí, Terrir. Você traz você navega por diversos universos, meu, que profissional somos múltiplos, incrível. né? Somos Exato. Eu navego porque todo mundo tem várias facetas, né? E daí tem o Terrir, agora mudando um pouco, né? Eu falei muito do palhaço, daí algumas vezes eu citei o bufão aqui, né? Sim. Então o que é o bufão, né? E daí a gente já entra, o palhaço pode ter uma malandragem, pode ser adulto, mas quando a gente vai pro bufão, a gente começa a falar mais especificamente de uma linguagem mais adulta, uma linguagem mais sarcástica. A malandragem em si mesmo. E mais do que a malandragem, mas também a denúncia, né? Da onde vem, né, o bufão, né? Tinha os bobos da corte, né? Que eu não sei exatamente precisar como era antigamente, né? Mas os reis tinham figuras ali que eram figuras marginalizadas, às vezes com alguma questão física. Isso era muito forte, né? Porque eram marginalizadas por, às vezes, não ter um braço, alguma coisa assim. E eram figuras que ninguém levava a sério. E aquela figura era responsável por divertir o rei, mas, além disso, era uma figura, assim... Vou usar um exemplo, talvez um pouco clichê, assim. Às vezes a gente vê uma pessoa em situação de rua e ela, por exemplo, tá alcoolizada, assim, e ela... seu babaca. Você não vai levar, só, pô, aquela pessoa tá... Mas aquela pessoa tem uma liberdade de, por exemplo, falar: olha como você é muito estranho caminhando, hein? Você é uma pessoa muito feia. E lógico que ser feio ou não também é uma visão particular, mas essa pessoa vai ter uma liberdade de... Então tinha essa coisa do bufão ser uma figura que ela conseguia... Era a única figura que podia... Tinha essa liberdade de falar do rei, falar mal do rei. Porque eles falam: rei, você... tá sendo muito burro. E o rei manda matar. Fala: pô, você levou a sério aquela... né? Ele sai pior, né? Assim, então um bufão tem essa figura de poder falar, né? As liberdade coisas. poética. Liberdade poética. de poder, entre aspas, falar o que quer. Que ninguém falaria, na verdade. Ninguém falaria. Então, assim, daí quando a gente começa a pesquisar o bufão, que tá muito associado ao palhaço, né? Porque tá no desajuste. Só que ele já não busca uma troca tão... Ele não é uma porosidade. Ele tá mais preocupado ali em apontar o dedo e falar aquilo tá errado do que ter uma troca. O palhaço é mais poroso, né? O bufão é mais sarcástico. Ele quer criticar, ele vai criticar. É o objetivo. Ele vai seguir mais um texto, na verdade. Tem mais Seria um texto. Ele não tá preocupado em trocar com o público, na verdade. Ele quer passar um texto ou uma mensagem. Ele pode ter uma troca viva também. Só que ele vai... Diferente do palhaço que pode viver diferentes atmosferas, inclusive uma atmosfera mais pesada também, o palhaço, o bufão fica mais nessa atmosfera, né? Da denúncia, do sarcasmo, né? Então, acusação. Exatamente. E daí como que surgiu o meu projeto Terrir? Tem um amigo meu, tinha um coletivo de comédia, ele acabou saindo um pouco assim da comédia, ele era do stand-up, e ele fazia algumas intervenções em casas noturnas, tudo, e me chamava, ele viu um número meu, não, vem fazer, e eu ia de palhaço. E era aquele público fim da noite, assim, e eu de palhaço, eu falei: pô, mas eu acho que funcionava, mas... O meu palhaço tem uma coisa, ele tem uma ingenuidade. Eu falo: mas eu acho que eu quero ir para um outro lugar, né? Ele me chamou para apresentar um rock bar, assim. E daí, eu gosto... E a referência dessa figura foi muito no Zé do Caixão. Eu sou o ídolo do Zé do Caixão. No audiovisual, né? Como fiz audiovisual, o Zé do Caixão é uma referência da arte independente. Ele fez tudo sem dinheiro, assim, nos primeiros filmes dele. Era um rock bar, né? Então, todo de preto, tudo. E eu ficava brincando, assim, eu ficava falando de masculinidade, né? No final, eu já não tenho mais isso no meu personagem, mas no final eu falava que ia revelar a minha identidade. Eu sou um macho hétero top, daí eu tirava o sobretudo, eu tava de fralda, assim. Eu colocava a mão na fralda, saía um creme de barbear, assim, era uma coisa grotesca. Tem isso, o bufão também trabalha com grotesco, né? Ficava: papai,
dói para as pessoas, assim, né? E eu fui desenvolvendo o Terrir, assim, então ele tem um número ele é mais sarcástico, né? E eu comecei a fazer edições o Terrir, ele é um show de variedades, eu abro, né? Chamo outros artistas para apresentar seu número entre 5 e 10 minutos e faço algumas intervenções no meio. Então, tipo, coloco sei lá, enche uma bexiga, falo que vai ser o sonho de uma pessoa, e daí a pessoa vai pegar o sonho e história, e daí eu falo capitalismo, tipo, umas brincadeiras assim. E o que começou a acontecer? Alguns artistas, eu não tinha pensado inicialmente, alguns artistas de freak show começaram a ter interesse em participar do Terrir. Eu falei, opa, pera lá, não é uma linguagem que eu tô habituado, mas O bufão, ele fala justamente de uma marginalidade, né? Fala de corpos dissidentes. E, de repente, começou a chegar artistas que trabalham com coisas mais diferentes, para mim até então, muito estranhas e ainda estranhas, e fazem com todo cuidado e com todo profissionalismo, com perfuração, ao vivo. A gente pode apresentar? Eu falo, se eu fechar as portas para isso, eu vou estar fechando exatamente para aquilo que eu tô, né, eu vou criticar uma coisa, e quando vem... tô criticando como a gente marginaliza alguns corpos. E quando chegam corpos marginalizados, diferentes, querendo participar, vou falar, não. Ainda falo, não, calma aí. Não, então o Terrir é para maiores de 18 anos. Tá. Tem algumas edições que não são, né? Eu já usei esse personagem na praça, deram números mais leves. E começou a participar, assim, já teve uma dupla incrível do Vertigem, que eles tem um trabalho de duo acrobático, né, segunda altura, tal, maravilhoso, mas eles têm uma pesquisa de perfuração, algumas coisas em cena, e eu comecei a chamar, foi inclusive uma edição que o Alain Benatti participou com o número de bufão, então também surgiu tem algumas performances no Terrir, assim, que eu vou dar um pequeno spoiler, sem muito. Tem algumas coisas que acontecem que o público toma um susto. Meu que Deus, é o inesperado, né? Fugiu do controle. Eu falei, brincadeira. Nossa, né? Alguns sustinhos, assim. Então tem essa outra pesquisa que o palhaço, a gente brinca um pouco, a gente fala um pouco da contramáscara. Se um palhaço ele é muito ingênuo, algum momento a gente quer ver ele... E depois volta. Qual que é o oposto, né? Porque todos nós somos... Né, a gente luz e sombra. A dualidade. Né? A dualidade. Então o Terrir trabalha com isso, assim. Já foram vários números, uns mais leves, de circo, que o cara, sei lá, trabalha com malabares com facão, uma coisa mais simbólica, né? Mas números com perfuração, número com... teve bastante com um cara que apagava cigarro no corpo, assim... Um cara que começou a seguir Terrir, um perfil muito interessante, mais fetichista, né, de mulheres que pulam no abdômen dele. Ele tem um trabalho sobre isso, ele não conseguiu ir, mas ele queria fazer essa intervenção no Terrir. Então a gente vai para uma linha, assim, mais de sombras que fazem parte da gente, né? Então, exato, e muitas vezes tem pra todos, né? A maioria, eu vou generalizar, que a humanidade não quer olhar, não quer colocar luz nessa sombra, não quer ou olhar e entender também o que faz esse movimento na vida, enfim. Nossa, não, sensacional. E tem agora em breve, né, uma edição no Rio de Janeiro. Vai ter uma edição no Rio de Janeiro, né? Ano passado que eu estava fazendo essa escola Slipa, eu fiz 2 edições no Rio de Janeiro. A maioria aqui em São Paulo, né? Mas agora, 5 de julho, vai ter uma edição no Rio de Janeiro, na Casa de Luzia. Quem quiser pode acompanhar a página do Projeto Terrir. Depois, eu não sei se eu falo agora ou depois. Pode falar agora, que vai pôr na descrição também. O Instagram do Projeto Terrir é projeto.terrir, né? Então lá a gente divulga tudo, vários artistas muito legais. Teve um cara que participou de um Terrir, um grande malabarista. Então, assim, era 100% seguro, mas ele tem uma pesquisa de fazer malabares com serra elétrica, é verdade. E ele coloca, assim, né? As pessoas colocam maçã na boca, ele ia lá e cortava uma coisa assim no perfil. Ele tem toda a segurança, ele tem o esquema de a serra parar no momento, né? Nunca aconteceu nada, né? Mas, assim...
É igual mágico, né? Tem toda a segurança, mas também tem o tem a profissionalismo, tem treinos e tudo mais. Né? Atirador de faca, né? Tem os atiradores de... Ainda não foi nenhum atirador de faca no terreiro, mas tenho grandes amigos atiradores de faca que eu quero que participem também. Ver como curiosidade aqui pra... Eu só não quero ser o cobaia pra ficar lá, né? Então, o atirador de facas ou até Que mesmo seja o da ajudante, serra né? elétrica. O cobaia é da plateia? Chega a convidar? E se não for ninguém, eu como Você apresentador, escolhe. eu vou. Ah, Se tá. ninguém vai, eu vou. Porque Tá. assim, né, o show tem que continuar. Mas O show não pode parar, né? O show não pode parar. Mas há então esse convite pra esse plateia, pra convite. experienciar. Bom, né? mas Eu deve acho ter um isso- pessoal bem louco que deve querer curtir mesmo, né? Exato. Ah, eu vou. E é um Sim. cara super, tipo, ele é um grande malabar. Ele, Uhum, nossa, tecnicamente impecável, assim, né? uhum. Esse Nossa. então, muito legal. E daí tem a figura, né? Daí a gente já brinca um pouco com dogmas, né? No terreiro sempre tem um músico que me acompanha, que é o diabo, né? Então, a pessoa vestida de diabo. Então, eu brinco com essa coisa, né? Eu acho que pessoas, de repente, com uma religiosidade mais... não tão abertas a propostas cênicas diferentes, pode se incomodar, mas eu acho que faz parte um pouco, assim, né? Também. Pô, a gente está trabalhando com uma figura que, além de ser uma figura religiosa, é uma figura simbólica, né? Uma figura ancestral também, né? E é pra mexer um pouco também com, pra mexer um pouco também. com as pessoas, né? Quem faz esse papel não é o Fábio, que faz, inclusive, improvisação. Não, ele participou do terreiro, mas é um papel que às vezes muda de acordo com a disponibilidade. Quem foi os últimos diabos foi o Marquinho, que é um grande malabarista também, sanfoneiro. Marquinho é um cara antigo do circo, foi um dos fundadores do Circo no Beco. Então eu fiquei muito feliz de ele chegar junto nesse projeto. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, ele não vai conseguir ir. Lá, não sei se ele vai poder participar. Nas edições do Rio de Janeiro teve um guitarrista que fez o Diabo, que é o Yuri. E daí, ainda tô fechando o elenco certinho, mas talvez... Sensacional, já aí, ó. É legal que não é todo mundo, não é sempre as mesmas pessoas, né? Tá sempre movimentando pessoas 5 diferentes. de Exatamente, julho. 5 de julho. 5 de julho no Rio de Janeiro. Então, você que é do Rio, o Instagram projeto.terreiro, a gente está Exatamente. deixando o link aqui. Aproveitando, deixe também a sua rede social, Tá. seu Instagram, como que as pessoas te encontram? Bom, o meu Instagram, que junta todos esses projetos, Uhum. o Terrir, Trupe Germinar e também meu trabalho de workshops, de desenho de luz para trabalhos cênicos, é o Feijão Produção, então não tem acento nem cedilha, fica Feijal Producal, né? Feijal Producal. Não, vamos deixar o link e a gente aqui, deixa aqui embaixo. para você acessar esse artista, né? Multipossibilidades aí. né? Multifacetas, né? Infinitas possibilidades Muito bom. de ação, de movimento. Sensacional, sensacional. E tem o que você falou, então, os seus workshops também, Aham. que é não só para quem quer trilhar esse caminho, mas para desenvolvimento pessoal também. Aí é pra aprender mais as técnicas, né? Ele tem uma parte que é mais técnica e tem uma parte que não necessariamente... É técnico também, mas é mais sobre também presença, né? Um workshop que chama Presença, Olhar e Riso. Então, ele é um curso normalmente de 3 horas, pode ser mais dias também, né? Que ele é um pouco de inicialização à palhaçaria, né? Então, a gente trabalha um pouco essa coisa de se colocar em cena, olhar o público, né? Esse vazio que fica, né? Algumas técnicas, daí sim um pouco mais técnicas de triangulação, né? Triangulação a gente brinca que é o bate-bola. Então, se tem 2 palhaços, um olhando para o público, eu tô olhando para ele. Quando ele olha para mim, eu olho para o público. Tem isso um pouco, né? De pá. Né? Então tem as técnicas de triangulação, da palhaçaria, mas muito também essa coisa de se colocar em cena, assim, se colocar o seu corpo ao olhar de todo mundo, assim, que está olhando, né? Não, Muito legal. Incrível. E para quem está nos assistindo assim, para a vida, o que você poderia trazer como uma dica ou até uma técnica, uma possibilidade de atitude para deixar a Pra vida destravar, mais né? leve, sabe assim, na vida profissional, pessoal, relacionamentos, enfim, o que você percebe dentro do seu workshop que pode ajudar as pessoas? O que eu percebo é um pouco assim, o que funciona é muito o que é sincero, assim. Quando a gente, como eu falei no começo, uma amiga minha que era muito tímida entrava em cena e ela olhava
olhava para o público travada, assim, de nervosa, todo mundo tava com ela, todo mundo tava apoiando ela. Via a verdade, né? Via a verdade. Então, eu acho que é um pouco assim, se coloque quem você é, assim. Você não precisa ser outra pessoa. E isso parece um pouco clichê, mas a gente sempre tende a querer performar alguma coisa, né? Eu vou falar... Ou pra fazer tal coisa tem que estar de tal forma, né? Não. Né? Sabe o que me veio aqui de consciência agora? A questão, né, de entrar em palco com o menor nariz do mundo, ou enfim, né, no contexto da palhaçaria sem ser mesmo com o nariz, mas numa máscara invisível, me veio a consciência, será que quando entra no palco com essa máscara invisível, não é uma liberdade de você ser você? E no cotidiano se usa essa máscara invisível buscando se encaixar num contexto, numa rotulação, nas caixinhas. Né? Olha que interessante essa questão. É muito interessante, porque... Né? Em que momento real você está usando a máscara? Porque é uma fala que eu já ouvi, assim, em cursos que eu fiz e tudo, é uma fala que se repete bastante. É uma máscara que revela. Ela não é uma máscara que esconde. Exato. Que a máscara que esconde é a nossa, né? A gente está escondido, na verdade, pela sociedade, né? E será que é uma máscara quando você sobe no palco? Ou você está tirando a as máscara máscaras que você usa para a sociedade? Nossa, que incrível! É o velho paradigma da Matrix, né? Exato. E falando dessa coisa de se colocar... você já percebeu? Às vezes vai um palestrante, vai falar alguma coisa, ele tá nervoso, tá todo mundo nervoso com ele. Ele sobe no microfone, ele faz... Todo mundo parece que alivia junto com ele, aliviada, né? Todo mundo vai junto com ele. Você fala, nervoso. Todo mundo fica, não, estamos aqui. Agora, se ele quer ser o bonzão, daí todo mundo vai falar, então vamos ver. Prova. Então, fica procurando o erro, né? Fica esperando ele... Então é um pouco sobre... E é difícil, assim, e são exercícios, assim, foi muito interessante o último workshop que eu fui, porque foram pessoas que nunca tinham feito e palhaços também, né? E eu falei, eu tô nesse lugar agora conduzindo, mas se inverte, eu posso ter feito quantos workshops fazer. Entrar em cena ainda me deixa super nervoso. Super nervoso. Eu vou criando... Você trabalha a respiração, trabalha a concentração antes, mas você tá nervoso, né? Tô nervoso, eu entro, lembro... Olha pro público, palhaço, né? Quando olha pro público, respira, calma, você não precisa fazer nada, né, mirabuloso aí, mas eu fico muito nervoso também, e ainda bem, assim, né? Acho que às vezes que eu fiquei mais tranquilo pra entrar em cena, eu esqueci alguma coisa importante, assim. Então, quando eu tô muito tranquilo, tem algo errado, assim. Dizem até que o medo é bom pra te deixa no centro, né? É o que eu ia falar, esse burburinho, né? Esse medo que às vezes até é um misto de ansiedade. Os grandes profissionais têm sempre esse medo, eles falam muito disso. Faz parte do movimento e eu acho que é até gostoso no sentido adrenalina, né? De trazer esse momento presente, né? Que é o que você falou, quando você relaxou e esqueceu de algo que deveria ter feito. Tá tudo ok, né? Tá tudo certo. Todo mundo esqueci. Nossa, eu esqueci qual ator, tem um grande ator, que tinha uma frase que falava, eu sei o momento de parar de fazer uma peça quando eu não sinto mais nervoso em entrar em cena, quando eu não sinto mais nervoso. Eu já ouvi essa frase de alguém, tipo, desses globais aí falando, tipo, já não me faz tanto sentido quando eu já entro no piloto automático, eu gosto do medo, né, daquele... Porque esse medo também é um cuidado, assim, pô, cara, você tá engajado em Dá o melhor, você quer que a coisa funcione. E você percebe que os artistas, assim, quando vão apresentar... Aquilo, assim, uma vez eu ouvi um diretor falando pros atores uma coisa muito interessante que tava todo mundo muito nervoso e falou, gente, eu sei que isso é importante, mas isso não é urgente. Urgente é um médico que não pode errar. A gente pode errar. Né? Exato, né? Porque ator... Tirar esse senso de urgência também, de tem que acertar, tem que acertar. Lógico, a gente quer. Né? Mas... Todo mundo procura a perfeição, mas ninguém é 100%, né? Exatamente. Nossa, muito show. Que incrível. Aí, ó, uma super reflexão aí pra você perceber na vida, né? Tô usando máscaras pra quê? Né? E quando eu subo num palco, enfim, entro nesse movimento,
eu tô sendo eu, né? É um convite aí para você ser você, na sua essência. Falando em ser você, né, trilhar esse caminho de autoconhecimento que eu falo, o autoconhecimento não é conhecer quem você acha que você é, porque muitas vezes, né, autoconhecimento é conhecer as máscaras, né, então aqui no contexto do episódio, deixo o convite da comunidade neuroquântica, que é onde você trilha esse caminho de autoconsciência. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Comunidade neuroquântica, nessa plataforma única, como diz o Persson, uma biblioteca online, digital, com cursos, mentorias, e-books, diversos materiais. É o Netflix da consciência, é igualzinho Netflix, você passa pro ladinho, para cima, para baixo, e você escolhe ali, decide o que trilhar, para você também se perceber saindo dessa linealidade, né? Ó, tem que ser assim, não, é dar mais a voz para sua essência. É o dia a dia, né? É o tranquilo. Exato. Tirar a máscara e ser você. Isso. Aqui, ó, o QR Code, você está assistindo na TV, coloca seu celular aí, vai lá pro site, e lá no site tem uma aula da neuroquântica totalmente gratuita já para você trilhar esse caminho com diversas técnicas, processos, para você começar a perceber quem você realmente é. E quando você for fazer sua inscrição, tem aqui, ó, 10% de desconto com o cupom Saúde Energética. E depois que você entra para a neuroquântica, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. É sobre isso, Rafa. E aí, ok, Rafa, quero mergulhar ainda mais na neuroquântica. Nós temos também o curso de formação em neuroquântica, primeiro e único, reconhecido pelo MEC, né? No final do curso você recebe seu certificado de extensão universitária com a Faculdade Focus, em parceria com a Engenharia da Humanidade. E com esse certificado você trilha todo o caminho aí de perceber todas as técnicas, né? Até mesmo transbordar isso para a sua vida, na sua vida profissional, enfim, diversas áreas que você pode atuar. E aqui no QR Code também vai lá para o site para você fazer sua inscrição. É sobre isso, Rafa. Bora lá, né? Bora lá. E vai falar feijão. É isso, já é o feijão. Feijão, né? pode Feijão, ser sim. É isso. Voltando lá no começo do nosso episódio, né? Que você estava falando sobre sua vida, como que você começou em todo esse movimento. Quando que você percebeu, né? É isso que eu quero para minha vida, que brilhou os olhos assim, nessa busca de perder a timidez, de ir pro palco. Quando que você percebeu isso e falou assim, é isso? Cara, eu não sei se teve um momento chave, mas talvez alguns momentos, né? Quando eu tinha feito audiovisual, trabalhei em umas produtoras e em um momento eu tava sem trabalho e uma amiga minha me indicou para eu substituir um técnico num teatro que trabalha muito com palhaçaria, que é o Parlapatões, que é uma referência, assim, né? Super, isso até eu conheço. Exatamente. E quando eu ia assistir são muito bons. E quando eu ia assistir o espetáculo deles, eu vi o quanto eles se divertiam estando em cena. E eu falei, gente, eu quero isso pra mim. Eu quero fazer isso, assim, né? Eu quero... Nossa, e eu já tinha essa sensação que eu tava camuflando, escondendo uma vontade minha de estar em cena, assim. Então foi sendo um processo, assim, né? Eu fui fazendo curso e foi tendo mais vontade, é possível, tipo... Porque como eu era muito tímido antes, eu achava que não era pra mim, entendeu? Eu sou muito tímido. Não tem como mudar, né? E você vai... No dia a dia você vai percebendo que você vai perdendo essa timidez, né? Vai criando uma... Eu acho assim, né? A figura do palhaço tem várias referências, né? Você pode ir para uma referência Pierrot, que é mais poética, né?
Você pode ir pro Arlequim, que é uma figura... na comédia italiana, eles têm duas grandes divisões, que são os patrões e os empregados. O Arlequim é um empregado, né? Uma pessoa que está sempre com fome, sempre precisando de um jeito de ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, ele se aproxima um pouco desse malandro, né? Então... assim, apesar de ser uma pessoa muito, que me considero, assim, que gosto muito de uma coisa mais poética e tudo, para você sobreviver de arte, assim, você tem que ser um pouco arlequino, assim, você tem que entender um pouco, né, então... Tem que ser um pouco de todos, né? Um pouco de todos. Cada hora ser um, né? E eu acho isso incrível, né? Transitar nesses universos. Eu acho que isso que é o mais incrível e libertador, porque é muito do que a gente fala no Neurocôntico, né? É isso, agora é isso que vai salvar minha vida, ou é isso que eu sempre busquei, tem que ser assim a partir de agora. Não. Ou só isso que funciona, né? É só isso que funciona. Não, é isso, que legal. O que mais? Isso também. Esse outro universo. Essa outra forma de funcionar. O que mais? Né, acho que transitar, né, que eu falo muito na vida, é movimento. Transitar nesses universos, acho que é fenomenal. Muito legal isso. E, por exemplo, quando eu fazia arte no metrô, eu tô lá tocando, e daí eu percebo que tá chegando uma estação que todo mundo vai descer, eu dou um jeito de terminar a música antes e passar o chapéu antes de todo mundo descer, porque senão... Nada valeu. Perdeu o seu timing, né? Então, isso que eu falo que é ser você tem um idealismo em fazer aquela arte, mas você precisa ter um jogo de cintura pra estar ali na rua também, né? Uma coisa assim, né? Então, acho que essas figuras que vão... E quando você vê, você já... Nossa, você é tímido? Tem certeza? Tipo, quando você vai... Eu tinha perguntado isso pra você porque eu tenho também um pouco disso, mas como eu tinha perguntado pra você, né? Você queria estar no palco. Eu queria perder a timidez pra, tipo, estar aqui, por exemplo. Eu era tímido pra estar atrás das câmeras. Entendi. Hoje já não tenho mais essa timidez. Mas não procuro o palco, como o Rafa, por exemplo, que dá palestras. Eu não. Por isso que eu perguntei, né, de quem são seus alunos, por exemplo, né? Eu acho que, assim, inicialmente, a minha vontade inicial é querer estar no palco. E vencer a timidez foi um processo. Poderia ser o contrário, né? Eu quero muito vencer a timidez e para isso eu vou buscar o palco. Não, a finalidade foi buscar o palco. Eu sempre achei que era uma coisa maravilhosa, né? Todo mundo para assistir aquele evento. Eu acho um ritual, né? Um rito humano lindo, né? Cultural, assim. E você perguntou quem faz os workshops. Quem procura você, por exemplo? São pessoas que querem ir pro palco, como eu que quero só perder uma timidez, assim, no trabalho, socialmente. É muito diverso, muito diverso. São pessoas da área, assim, palhaços, colegas, não colegas, que querem aprimorar mais, ver um outro palhaço, porque a gente faz vários cursos, eu quero ver o que aquela pessoa tem para falar. Pessoas que estão iniciando, o que é isso, né? Já também, às vezes, numa busca mais espiritual, né? Assim, a figura do palhaço, que para muitas culturas é uma figura também espiritualmente muito importante, né? Assim, então, é muito diverso, assim, é muito diverso. Mas é um curso que eu dou mais de inicialização, assim, né? Ou seja, não tem pré-requisito. O mais legal é que é pra todo mundo, então, né? Pra todo mundo. Então, mais legal ainda. Sinta, perceba aí, e mande mensagem pro Feijão, repita sua rede social. E sem pré-requisitos. Projeto... o meu pessoal é Feijão Producal. Isso. O Feijão Produção sem acentuação. E para facilitar, estamos deixando aqui na descrição aqui do embaixo. vídeo. Então, diversas possibilidades aí para você. E olha que eu vou deixar de presente aqui para você, Feijão. Eu sou, para você sempre se lembrar, né, desse movimento de transbordo aqui no Saúde Energética, né? Quanta consciência, quanta leveza, não só desmistificando, né, esse universo da palhaçaria, mas trazendo exemplos práticos e para você viver isso na sua vida, né? Desbloquear. E adorei, né? Para mim foi um ponto de muita reflexão aqui, consciência, né? Será que subindo no palco eu estou colocando a máscara ou estou tirando, né, a máscara da que a sociedade geralmente propõe? Sensacional. Estamos dentro ou fora da Matrix, né? Exato, muita gratidão. Eu que agradeço. Profissional incrível. E olha lá, a hora E aqui cheirosa. Um presente da Bruxarina, sai de banho de chuveiro, né? Não tem desculpas, não tenho banheira, sai de banho de chuveiro. Olha, porque o Feijão legal, tá recebendo gente, aqui, você encontra no site bruxarina.com.br e no Instagram bruxarina
underline. E aqui, ó, você também tem 10% de desconto em todo o site. Encheu o carrinho, coloca o cupom Saúde Energética. Você tem 10% de desconto. Maravilha, E Feijão, Rafa. olha quem está aqui quem na chegou? sua frente. Ó, deixa eu colocar as canecas aqui. Ó quem chegou. Exato. Esse daqui Ó é o o Feijão seu... no capacetinho ali. Olha que Esse legal. aqui, ó, pro pessoal olhar, o banner lá pro pessoal olhar aqui, ó. Esse é o eu do futuro do Feijão. Feijão, seu eu do futuro está aqui na sua frente. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Cara, ele tá me dizendo assim que cada vez mais eu vou estar cercado de pessoas incríveis, assim, para valorizar essas parcerias que eu tenho, que são tantos profissionais. Eu acho que quando você é artista, as parcerias profissionais são pessoais, são amizades, tudo se mistura. Então ele tá falando, cara, cuida disso e expande. Pode expandir suas parcerias, que você preza por parcerias muito autênticas e sinceras, assim. Ele tá me falando pra eu... Aí, olha lá, e ele tá lá, felizão, olha já é uma parceria aqui, ó. Vamos na autenticidade aí, na verdade, porque é isso aí. Legal, parcerias autênticas, sinceras, muito obrigado, viu? Sensacional. E, ó, ele tá felizão bom. aí, ó. Parabéns por você agradeço. ser quem você é. Esse profissional incrível. Não é desde escola que você pode ir, ó, levar o Feijão para sua escola. Você que é professor ou você que é mãe, né? Quer trazer toda essa consciência, né? O projeto Terrer, né? Os workshops. Esse profissional aí diversificado. Feijão tem projeto para todo mundo, né? Nossa, episódio incrível, né? Para você poder perceber também o quanto esse universo da arte liberta, leva consciência e leva cultura, né? Traz a cultura, traz consciência de forma incrível. Quanta coisa que um palhaço traz, né? A gente achava que era uma coisa tão simples, né? Ser um palhaço. Só vai lá, se veste, põe um nariz, tá tudo certo. Não é bem isso, né? Não é bem isso. Muito legal. Interessante que vindo pra cá, saiu aí o resultado, né? Não sei nem se esse é o termo certo, do novo Papa, né? O Leão XIV. Leão XIV. E apesar de não ser uma pessoa religiosa, eu acho uma figura, a figura do Papa mundial, né? Mundial, né? E ele falou uma coisa linda, né? De construirmos pontes, né? Vamos construir pontes, né? Então, é muito mais sobre criar contatos, mesmo com pessoas que a gente não concorda. Quais são os pontos de encontro? Sim. Vamos descobrir os pontos de encontro do que... Quais são os muros? Os muros... Nada de criar barreiras, né? vamos construir pontes. Acho que é uma boa mensagem. Nossa, sensacional. Muito bom. Ou seja, né, se conectar mais, se permitir mais. Inclusive, deixo o convite para você se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhar esse episódio. Lembrando que você pode ouvir o Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube. E você faz parte desse movimento. Vamos construir pontes compartilhando esse episódio para que mais pessoas possam acessar essa alegria, perceber esse universo maravilhoso da palhaçaria e principalmente, né, viver sem a máscara ou com a máscara. Muito bom. A minha quinta série tem futuro, tá vendo? Tem sim. Nossa, sensacional. Muito bom. Sensacional. Grande Feijão, prazer conhecê-lo. Prazer, foi maravilhoso. Muito bom, gratidão. Gratidão. Parabéns por você acessar mais saúde energética na sua vida. Um beijo no coração e até nosso próximo episódio.